até aqui? Então, retornando à nossa figura original, a gente tem uma região que está acima do x. Em outros momentos, a gente vai mostrar assim, o que aconteceria se ela estivesse abaixo e acima e abaixo, no caso de funções trigonométricas, certo? Então, a gente afirmou o seguinte: a função ela é contínua. Por enquanto, a gente aceita, certo? Mas a gente vai formalizar essa definição. O que é ser contínuo? Dado qualquer valor no intervalo, existe a função aplicada nele. Então, se eu tenho um valor A, existe o f de A. Se eu tenho um valor B, existe o f de B. Até aqui tudo bem? Bom, mas a gente viu aqui a seguinte coisa. Exceto esses extremos, por causa desta nossa figura em particular, em todas as outras se encaixam o quê? Se encaixam trapézios. É a melhor aproximação? Não. Ele está dizendo que é uma aproximação. Certo? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Podem haver funções em que o método dos trapézios serão bem melhor que os métodos exatos. Como vamos ter casos em que isso aqui vai ser completamente diferente. Então, qual é a ideia básica? Eu vou pegar esse intervalo AB e vou dividi-lo em partes. Como a gente fez aqui, ó. A gente pegou o intervalo de tamanho 3, dividiu em 3 partes de tamanho 1. Poderiam ser 6 partes de tamanho meio? Poderia. 10 partes de tamanho 0,3? Poderia. 25 pode. Certo? Então, qual é a ideia básica? Agora a pergunta é: eu posso dividir isso aqui em 1000 partes? Pode. Vai calcular na mão? Vai não, então não faça. Tá certo? É claro, a gente vai observar que o que a gente vai encontrar dá para usar Excel. Tá certo? Ou seja, o problema da gente vai ser como entrar na função que o Excel vai utilizar. Então, a priori, vamos dividir esse intervalo em N partes iguais. Esse é esse detalhe. Eu não sou obrigado a dividir em partes iguais. Mas como ele está tentando seguir uma estratégia, uma linha de raciocínio, você lembra quando a gente começou a malhar a figura no início da aula, a gente usava quadrados? Ou seja, as nossas retas paralelas eram sempre com a mesma distância. Então, vai ser a mesma. Vamos dividir esse intervalo AB em N partes iguais. Então, o primeiro passo para o método que vai usar trapézios, o método que vai usar trapézios é o método dos trapézios. Certo? Então, como é que consiste esse método? A primeira coisa a fazer é dividir o intervalo AB em N partes iguais. Quantas partes? Como a gente vai fazer algumas contas à mão, 4 ou 5 partes está de bom tamanho. Tá certo? Para quem está, por enquanto, interessado na ideia. Quanto mais partes, é claro, melhor. Então, por comodidade, eu vou dividir em partes, vou chamar o A de x índice 0 e o B vamos considerar x índice n. Mas por que a gente começa com x índice 0 e não x índice 1? É só comodidade das fórmulas matemáticas que a gente vai gerar. Entendeu? Qual é a idade de vocês em ano, no ano que vocês nasceram? Máximo 0, né? Já vou dizer 9, 10. Então, seja A x índice 0, só por causa da consideração, facilidade, tá bom? E B igual a x índice n. Desta feita, nós vamos dividir o intervalo em N partes iguais. Entendeu? Se alguém mora no quilômetro 33 e vai até o quilômetro 77, qual é a distância percorrida? 44, ou seja, é o final menos o inicial. Vamos supor que essa pessoa, né, esteja parando, esteja fazendo uma manutenção de postes, ou alguns postes são equidistantes, ela vai parar em alguns postes específicos. Então, se ela fizer 10 paradas, todas equidistantes, como é que ficaria o tamanho de cada um dos pedaços? Vai ser o maior valor, ou o valor final, menos o valor inicial, dividido por 10. Se ele fizer 20 paradas, final menos inicial, dividido por 20. 48 paradas, final menos inicial, dividido por 48. N paradas, isso, sendo delta x, delta de variação, certo? Variação. Então, sendo delta x o tamanho de cada intervalo,
Repare, seu intervalo é do mesmo tamanho. Bom, então, sendo a taxa de tamanho de cada intervalo, o que é que a gente conclui? Δx será xn, ou x índice n, menos o x índice 0, dividido por n. Ou b menos a sobre n. Perguntas? Perguntas? Está claro isso daqui? Então, de novo, isso daqui, para os cálculos manuais, n igual a 4 ou n igual a 5, estão de conta, tá certo? É claro que, para refinarmos essa nossa busca, quanto maior, melhor. Certo? Quanto maior, melhor. Interessante que a gente vai ver que um outro método que a gente vai apresentar no próximo ponto, eu vou praticamente fazer Ctrl+C, Ctrl+V nessas ideias. Vai ter só uma diferençazinha na fórmulazinha final. Então, se nós estamos dividindo em n partes, imaginando o A como sendo x índice 0 e o B como sendo x índice n, é que nós teremos aqui do A até x1, do x1 até x2, do x2 até x3, vai essa ideia até o xn menos 1, xn. Entenderam? Só dividir em 10 partes. x0, x1, x1, x2, x2, x3, vai, x9, x10. 28 partes. x1, x2, x3, vai, x27, x28. Está claro até aqui? Bom, pelo fato de a função ser contínua, dado x1, existe o f de x1. Dado x2, existe o f de x2. Dado x3, existe o f de x3, assim por diante. Ok? Mas, espera aí. Qual é a relação entre esses meus x? A gente nota que para chegar em x1, o x0 foi acrescido de Δx. Concorda comigo? Ou seja, x1 ele é x0 mais Δx. Para chegarmos em x2, eu parti de x1 e acrescentei em Δx. Está claro isso? Para chegar em x2, eu parti de x1 e acrescentei Δx. Para chegar em x3, a gente parte de x2, chegando. Ou seja, dividindo em partes. Primeira parte, um passo. Mais um passo, chega em x1. A outra parte, de x1, mais um pedacinho, chega em x2. De x2 para x3, mesmo pedacinho, para chegar no x3. Então, o que é x3? x2 mais Δx, e assim por diante. Ou seja, o meu x índice n, eu posso ser 4 ou 5 para contas manuais, vai ser o x índice n menos 1 mais Δx. Isto é a ideia do antecessor e do sucessor, quarto ano do ensino fundamental. Lembrou disso? Eu não lembro, tem problema não. Mas só para a gente ver que aquilo que vocês aprenderam lá no ensino básico, vem para cá, não muda, gente. Não muda. Bom, dá para vocês perceberem alguma fórmula de recorrência? Como assim? O que é recorrência? Recorrência é a ideia sempre de recorrer para o índice anterior. Isto é, de x1 eu precisei de x0 e Δx. x2 eu precisei de x1 e Δx. x3, x2 e Δx. Ora, a priori, conhecemos x0, xn e Δx. Concordo comigo? Isto é, conhecemos os extremos e a quantidade de intervalos que a gente vai fazer. É a priori que a gente tem. Os intermediários são consequência. Consequência de quê? Consequência da quantidade de intervalos que vai ser criada. Está claro isso? Por exemplo, imagine um intervalo que vai de 1 até 13. Qual é o tamanho desse intervalo? 12. Se eu criar dois intervalos, então vai ser de 1 até 7 e de 7 a 13. Se pegarmos 3 intervalos, ó, basta pegar o 12 por 13 que dá 4. Vai ser de 1 até 5, de 5 até 9 e de 9 até 13. Está claro isso? Mas repara, o 1 e o 13 são conhecidos da gente. Então, exceto os extremos e o tamanho de cada intervalo, os outros são consequências da minha escolha. Qual escolha? Quantidade de intervalos. Traduzindo,
Qual é a recorrência que a gente quer? Escrever os intermediários em função do x0 e do ΔX. Vamos escrever os intermediários em função do x0 e do ΔX. Como? Repare, se x2 é x1 mais ΔX, dado que x1 é x0 mais ΔX, x0 mais ΔX, o que a gente conclui? O que a gente conclui? Que x2 é x0 mais 2 vezes ΔX. Ora, quem é x3? x3 é x2 mais ΔX. Só que o x2 pode ser reescrito como x0 mais 2 vezes ΔX. Conclusão. Em função de x0 e ΔX, quem é o x3? x0 mais 3 vezes ΔX. Ora, opa, só um detalhe. ΔX sozinho, concordam comigo que é 1 vezes ΔX? Então, para o x índice 1, eu tenho x0 mais 1 vezes ΔX. Para o x índice 2, x0 mais 2 vezes ΔX. Para o x índice 3, x0 mais 3 vezes ΔX. Então, o que a gente observa? O x0 sempre se repete. O ΔX também. Então, para o x índice 1, eu tinha 1 que multiplicava o ΔX. Para o x índice 2, 2 que multiplicava o ΔX. X índice 5, 5 vezes ΔX. Então, para o x índice I ΔX. Isso aqui é o que a gente chama de forma de recorrência. A gente pode provar? Pode. Mas nesses primeiros momentos a gente não vai provar. Tá certo? A gente vai usar a intuição e por enquanto a intuição está certa. Formalmente falando, a gente usa o chamado princípio da indução. No momento oportuno a gente vai fazer essas deduções. Bem, então a gente usou a recorrência. Na verdade, a gente usou a intuição. Formalmente falando, precisaríamos demonstrar isso daqui. Mas por enquanto, não vamos demonstrar nada. Ou quase nada. Certo? Por enquanto. Bom, vamos lá. Temos x0, x1, x2, x3, xn. Pela tal da continuidade da função, para cada x, existe quem? O f de x. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia, então, dado x1, eu tenho f de x1. Dado x2, f de x2, assim por diante. Vamos fazer uma pequena brincadeirazinha, como vocês podem ver no material de apoio. Vamos pegar um dado intervalo e vamos ampliar esse intervalo. Quando a gente ampliar esse intervalo, vamos tentar trabalhar as ideias nesse intervalo. Das ideias compreendidas, a gente vai estender para um todo. Entendeu? Eu posso imaginar o seguinte, vamos imaginar, já que a gente falou em um x qualquer, e vai do x2 até o x índice 3. Dois intervalos consecutivos para o x índice. x2, x3, x4, x5, x27, x28, e assim vai. Está claro? Formalmente falando, a gente diz xi menos 1, xi. Mas primeiro tentar trabalhar conjuntos, ver se fica mais claro. Ora, dado o xi, vamos supor que para esse intervalo, a minha função seja algo desse tipo. Certo? Ora, pelo fato da continuidade, para x índice 2, automaticamente eu vou ter o f de x índice 2. Compare com essa nossa figura. Ó. Para o x igual a 1, tínhamos o f de 1, então essa medida aqui vale 8. Para o x igual a 2, temos o f de 2, que era 5, então nós temos essa medida. Então, para o x índice 2, temos essa medida. Para o x índice 3, vamos ter essa outra altura, f de x3. Ok? Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia para calcular essa área vai ser usar um trapézio. Ora, se eu usar aqui o trapézio, a gente vai observar que, usando aqui o trapézio, deixamos de incluir essa parte, rachoreada de preto, mas incluímos essa outra aqui. Tá ok? Então estamos tendo uma aproximação. A pergunta é uma aproximação boa ou é uma aproximação ruim? A priori não interessa. Interessa apenas que é uma
aproximação. Está claro até aí? Bom, o nome do método que a gente está inserindo, hein? Método dos trapézios. Então nós vamos usar um trapézio. Como é que é a fórmula da área de um trapézio, gente? Sempre lembrando, né? Que figura é esta? Então, o trapézio, eu posso ver dessa maneira, posso ver dessa maneira, dessa outra. Esse meu trapézio não precisa sempre desenhado como vocês estão habituados a ver, não. Aliás, essa técnica de desenho lá dos cadernos, porque no caderno tem pauta dupla, né, pautado, aí a gente aproveita, a gente usa a lei do menor esforço. Detalhe, essa lei não existe não. Né? Preguiça mesmo, a gente usa a do caderno para fazer a figura. Então, se eu chamar essa medida aqui de B grande, detalhe, é medida da base, não é base. Por que se vocês falam base? Base mais base dá base, vezes altura, vira volume. Tá certo? Então atençãozinha nessas escritas, lá na sondagem que vocês fizeram. Certo? É a medida, sabe o que era a base? Não é base, é medida da base. Tem diferença? Tem. Eu só conto as medidas. Medida da base maior, medida da base menor e a nossa altura. Uai, por que eu vou pegar um trapézio retângulo? Porque essa minha figura, ela é um trapézio retângulo. Está claro isso? Só que ela está em pé. A gente vai deitar. Ora, a fórmula da área do trapézio, é a medida da base maior mais a medida da base menor vezes a altura sobre 2. Fica errado se eu falar que é a medida da base menor mais a medida da base maior vezes a altura sobre 2? Não, porque 3 mais 4 é 4 mais 3, ou seja, tem a comutatividade. Assim sendo, lá a área no nosso intervalo, ela vai ser aproximadamente igual. Por que aproximadamente? De novo, porque a gente deixou de incluir essa região e incluiu essa de baixo. Tá certo? Dependendo das figuras, eu posso ter regiões completamente dentro, posso ter regiões completamente fora. A gente trabalha com esperança. Estatística? Não. Esperança é acreditar. A gente acredita que, dependendo da quantidade de intervalos que a gente usa, o que a gente inclui seja aproximadamente igual ao que a gente exclui. Tá bom? Então, nesse caso, gente, quem é que faz o papel da medida da base maior? Fx2. A medida da base menor? Fx3. O valor de a função, se ela fosse crescente no intervalo, fx3 seria maior e fx2 seria menor. Só que a soma não iria alterar, ou seja, tanto vai chamar A mais B como B mais A. Concorda comigo? Então, vai ser aproximadamente o seguinte. Em vez de falar maior e menor, vamos falar f de x2 mais f de x3. Ok? E a nossa altura? Ó, a nossa altura vai ser x3 menos x2. Só que x2 mais ΔX dá x3. Então, quem é x3 menos x2? ΔX. Então, vezes ΔX, tudo isso dividido por 2. Perguntas? Quem é o nosso método? Então, a nossa área, lembrando, é uma aproximação. Tá bom? É uma aproximação. Quanto maior a quantidade de intervalos, melhor será essa aproximação. Guardem isso melhor. Quanto maior a quantidade de intervalos, melhor vai ser a aproximação. Só que aí eu vou ter um fator limitante. Qual? Se for fazer essas contas na mão, haja conta. Por enquanto. Depois a gente vai ver um outro método que as contas vão ser mínimas. Então, para um pequeno intervalo, o que a gente fez? Se eu estou indo de x2 até x3, fica f de x2 mais f de x3 vezes ΔX sobre 2. Vamos lá. Vamos começar do começo. Se fosse de x0 até x1, como é que a gente faria? F de x0 mais f de x1 vezes ΔX sobre 2. De x1 até x2. Como vocês podem ver, né, na nossa frente, na tela do computador. Aí, então, de x2 até x3, f de x2 mais f de x3 vezes ΔX sobre 2. x3 até x4, f de x3 mais f de x4
3 delta x sobre 2. Só um momento, não está cortado essa vez, né? Na aula passada eu esqueci que estava rasgado. De x0 até x1, f de x0 mais f de x1 vezes delta x sobre 2. De x1 até x2, f de x1 mais f de x2 vezes delta x sobre 2. x2 até x3, f de x2 mais f de x3 vezes delta x sobre 2. Segue essa ideia. Aí o penúltimo ponto a gente fez 100 partes. F de 99, antes de chegar no 99, eu tinha f de 98, f de x99, soma, vezes delta x sobre 2. Aí f de x99 mais f de x100 vezes delta x sobre 2. O que vocês observaram? Tem alguém antes do x0? Não. Então o f de x0 aparece uma única vez. O f de x1 ele faz parte tanto do primeiro quanto do segundo. Ou seja, f de x0 mais f de x1 vezes delta x sobre 2. Depois f de x1 mais f de x2 vezes delta x sobre 2. Está claro isso? Então f de x1 fez parte dos dois intervalos. Idem para f de x2, f de x3, vai, até o penúltimo, que faz parte do antepenúltimo e do último. Só que o extremo da esquerda não vai ser contado 2 vezes. Traduzindo, todos os intermediários foram contados quantas vezes? 2 vezes. Opa, espera aí. Tem algo que se repete ao longo dessa sequência? f de x0 mais f de x1 vezes delta x sobre 2. f de x1 mais f de x2 vezes delta x sobre 2. f de x3 mais f de x4 vezes delta x sobre 2. Fulano, delta x sobre 2. Delta x sobre 2. Delta x sobre 2. O que se repete? Então o que a gente pode colocar em evidência? Delta x sobre 2. Está claro isso, gente? Podemos colocar o delta x sobre 2 em evidência. Ora, colocando-o em evidência, pessoal da Ciência de Matemática, acabei de fazer uma mexendo de silabada matemática, tá certo? Apaguei com a mão. Para que você vai apagar a boca? Né? Isso aqui como se eu se perder no meu corpo. Bom, voltando aqui. Então eu tenho f de x0. Está claro, gente? F de x0. Está aqui o x0. F de x1. Então, colocando a distinção 2 em evidência, ficaria fx0 mais fx1, fx1 mais fx2, fx2 mais fx3. Ou seja, os intermediários são multiplicados por 2. Pode. Eu quero então sobrecarga. Lembra que foi para vocês do Excel? Né? Dá para a gente reescrever depois e modelando. Ou seja, eu faço um somatório à parte. Aqui um pouco para entender aqui a ideia. Então, os intermediários, você pode colocar o 2 em evidência. Mais f de x0. Então, esse é o chamado método dos estratégios. Em que consiste? Primeiro, determinar a quantidade de intervalos. Segundo, determinar cada um dos meus x's. Depois, aplicar a função em cada um deles. Depois, os intermediários você multiplica por 2, multiplica delta x e divide por 2. Então aqui é a ideia teórica. No próximo da gente, a gente vai ver como calcular resolvendo esse problema de hoje. Que é o movimento geral quadrado, né, com uma região do primeiro quadrante. Então se vocês em casa tiverem tempo, tentem fazer. Ou seja, a ideia de tentar fazer com base na fórmula faz parte do princípio ativo. Qual é o princípio ativo? A da compreensão. Porque não adianta nada chegar com essa fórmula se vocês não a estão compreendendo. Então, chegamos em tudo isso. É tipo uma receitazinha de bolo. Qual é a primeira coisa a fazer? Determinar a quantidade de intervalos. Depois, encontrar cada um dos meus x's. Depois, preciso aplicar a função neles. Em seguida, substituo nisso daqui. Está claro? Então vocês tentem resolver, de novo, alguns possivelmente vão errar. Motivo do erro, má interpretação da fórmula. Mas isso por enquanto é bom. É bom errar? Mas depende, né? Não é bom errar. Mas por enquanto ele está construindo uma ideia, é bom que esses erros aconteçam agora. Tá certo? Para evitar, como nesse sitezinho aí sobre os erros, né? De construção de engenharia, o cara construir uma ponte e se esquecer que a ponte, para ser construída, ela tem que vibrar. Porque se ela não vibrar, se ela ficar muito rígida, ela vai cair.
também caiu nos Estados Unidos. Ou seja, só estou dando exemplo dos Estados Unidos, né? Porque é o nosso ápice do engenharismo. Então, por hoje a gente chega aqui.